cidadania, educação, comunidade, saúde, comunicação, universidade, cultura, debate. cidadania em debate. Boa noite. Estamos começando mais um Cidadania em Debate aqui pela FURB TV. E no programa de hoje vamos falar sobre a reforma no ensino médio e o projeto que prevê a implantação do programa Escola Sem Partido. Ambos dividem opiniões e têm causado diversas manifestações Brasil afora. Para falar desses dois assuntos, as nossas convidadas de hoje são a professora e doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional, aqui da FURB, Carla Bento, e a professora do Departamento de Letras da FURB, Valéria Mailer. Inicialmente, é bom destacar que o governo Michel Temer pretende fazer profundas mudanças na educação brasileira, a começar com a medida provisória que reestrutura o ensino médio. Entre as modificações estão a ampliação da carga horária mínima, que passa de 800 horas para 1.400 horas por ano letivo, ou seja, o aluno passa a estudar em tempo integral. Outra mudança é a não obrigatoriedade das disciplinas de sociologia, filosofia e artes, além de educação física. Não bastasse isso tudo, outra discussão polêmica é o projeto de lei do senador Magno Malta, que inclui entre as diretrizes e bases da educação nacional o programa Escola Sem Partido. Bom, eu vou começar a conversa de hoje com a professora Carla. E aí, depois eu passo para a professora Valéria. Mas inicialmente, professora Carla, boa noite. Boa noite. Obrigado por estar aqui no Cidadania em Debate. Como que a senhora vê todas essas mudanças que se propõem para a educação? Mas vamos começar aqui pela reforma do ensino médio. Como que a senhora analisa essas propostas? Bom, primeiro, boa noite. Obrigada pela oportunidade de vir conversar a respeito de assuntos que são extremamente importantes para a educação, para a gente que trabalha diretamente com a formação nas licenciaturas. Então, são temas que realmente merecem uma reflexão mais profunda. Em relação à reforma do ensino médio, eu acho que existe uma questão, um ponto que é unânime, que não divide opiniões. O ensino médio precisa passar por uma reforma. A gente sabe que da forma como ele vem sendo desenvolvido, não vem atendendo às demandas, às necessidades, aos anseios, nem da sociedade, nem do estudante. Então, a gente sabe, nesse ponto, que há necessidade realmente de ter uma reforma. Já houve outras tentativas, né, como o ensino médio inovador, que não avançou, e que precisariam realmente de uma avaliação para poder identificar onde é que estão os problemas, o que acontece que não avança essa proposta. O que o governo atual faz quando ele traz uma medida provisória para alterar uma legislação de educação, ela já começa equivocada por essa forma de promover uma reforma de ensino por medida provisória. Sem ouvir os profissionais, né? Exato. O que acontece? Mesmo que haja no Congresso uma discussão desde 2013, né, que vinha mais ou menos numa linha semelhante àquela que ele propõe, a imposição da medida provisória, que já altera automaticamente a LDB, né, de imediato, e que entra na pauta do Congresso, que em 120 dias tem que votar a medida, né, mas ela já promove alterações imediatamente, ela causa um desconforto muito grande, principalmente porque justamente as pessoas que estão mais envolvidas, que são os professores, não são ouvidos. Os especialistas na área, e isso já começa a dividir opiniões. Trazendo propostas polêmicas como a retirada de disciplinas obrigatórias, né, até então obrigatórias, como artes, educação física, filosofia, sociologia, mexendo nessa estrutura, privilegiando outras áreas como o inglês, né, em detrimento à sociologia, por exemplo, vai causando ainda mais desconforto na área de educação, ainda mais controvérsia em relação
a validade e a eficácia dessas medidas, se a gente for pensar que o objetivo é promover a qualidade do ensino médio, né? Pelo menos com base nesse discurso que vem a proposta de reforma muito voltada para a questão curricular. Certo? Então, o que a gente mais questiona nesse momento é essa falta de debate junto à sociedade, né, e principalmente aos autores mais diretamente envolvidos, inclusive os estudantes. E a gente tem observado que os estudantes secundaristas têm muito a contribuir, a falar a respeito deles mesmos, né, e dos seus anseios. Então, essa falta de debate é um problema e as propostas que ele traz, elas são altamente questionáveis, né, do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista social, do ponto de vista cultural. Então, a gente tem uma preocupação por conta disso. Ninguém questiona a necessidade de reforma, mas a forma como está sendo feita e as propostas que vêm agregadas a essa reforma é que estão realmente causando muito desconforto e muita polêmica na área da educação. Professora Valéria, boa noite, obrigado também por estar aqui no Cidadania em Debate. Qual o olhar que a senhora tem a respeito dessa proposta de reforma? Proposta não, né? Já é uma medida, né? Sim, já é. Bem, boa noite a todos também, agradeço. É uma oportunidade que a gente tem realmente de discutir essas questões que nos interessam muito, porque nós trabalhamos com formação de professores, né? E esses assuntos são assuntos que nos dizem respeito diretamente. Bom, a Carla já deu, né, um contexto do que essa reforma traz e nós temos ainda umas questões muito nebulosas, né? É uma reforma que a gente não sabe muito bem como é que vai se dar, como é que vai acontecer, porque ela diz que vai ser um estudo integral, mas e o financiamento, né? Quem é que vai financiar? Nós temos um financiamento garantido por 4 anos para quem aderir a essa modalidade. E depois, né? Então, isso envolve questões sérias de financiamento, de custos, de como é que isso vai ser gerenciado. Nós já passamos por várias dessas reformas, inclusive na década de 80 já houve uma tentativa de fazer essas reformas do ensino médio voltado para curso técnico, né? Muitos da minha geração são formados em técnico, tive né, o desprazer de participar de uma dessas reformas, eu sou técnica em química, então é algo que, né, depois, é claro, não exercia a profissão, mas era na minha escola onde eu estava, era a opção que eu tinha. Então, eu tive que fazer esse curso. É mais ou menos isso que vai acontecer, né? Então, a gente já passou por essas experiências e são experiências fracassadas, que a gente já sabe que não resolveu. Mas uma questão séria que eu vejo mesmo é a questão da desprofissionalização do professor, porque foi introduzido algo como um notório saber. Esse notório saber, né, é complicado, né? É muito complicado. Quem é que dá quem autentica? Quem é que vai dizer? Quem é que diz, né? Você pode. Você não pode. Exato. Então, nós trabalhamos esses anos todos com formação de professores e lutamos muito, né? Porque a complexidade do ato de educar é tanta que a gente estuda muito para isso, né? E como que uma pessoa, assim, né, de que forma que ela vai lidar com essas questões todas, porque não é só simplesmente ensinar a questão técnica, né? Você lida com questões outras muito mais complexas que fazem parte desse microcosmo que é a escola e que é a sociedade onde a gente vive. Uma coisa é ser profissional lá atendendo o que faz, né, no mercado e tal. Outra coisa é tentar passar o que ele sabe no mercado, ou seja lá onde ele desenvolve a atividade, em sala de aula para um grupo de alunos, né? Exatamente, né? E a gente sabe, a gente tem experiência já que só você ter o conhecimento não basta, né? Não basta.
não basta. Para ser professor, a gente precisa muito mais do que só não exclui, não é algo dicotômico, né? São as duas questões, é o conhecimento e ter também a noção desse contexto todo, dessa complexidade toda que é a educação, que é o ato de educar. Né? Então... Agora, nós todos concordamos que a educação brasileira precisa passar por mudanças e precisa passar por mudanças positivas, né? Mas a forma como está se fazendo essas mudanças, a forma como está se propondo isso, que ela é uma coisa, ela vem de cima para baixo, né? Então, não ouve ninguém, acha que a coisa funciona assim, né? E isso causa um prejuízo, né, professora Carla? Quem é o mais prejudicado nisso tudo, hein? Sem dúvida nenhuma é quem está na ponta, né? Quem está na ponta é o estudante, sem dúvida nenhuma são os estudantes, as suas famílias, né? Que é quem vai realmente sentir na pele diretamente o resultado dessas medidas todas, né? Porque passar de 800 horas ano letivo para 1.400, vai ter que fazer uma transformação complicada, né? Então, nós já temos, na verdade, atualmente, os institutos federais, trabalhando nessa lógica de ensino médio integral. Né? Eles trabalham inclusive com essa questão do ensino técnico, né? Eles têm meio período do que é o ensino médio básico, né? E o outro período eles direcionam para uma determinada profissão. A gente já tem isso acontecendo e de uma forma muito bem feita, né? Com excelência. O problema é quando você impõe essa forma de organização a toda a rede. Para toda uma realidade, Para toda uma realidade, né, que é extremamente complexa. Nós temos, por exemplo, quem é o nosso estudante de ensino médio atualmente? São estudantes noturnos. Né? Como é que fica esse estudante para o ensino médio integral, que amplia a carga horária? Então, para quem é esse ensino médio integral? São essas questões, e aqui ninguém está dizendo que não é o ideal. Eu penso que o ideal seria que todos os estudantes não estudassem à noite, inclusive. Eu não acho que lugar de menino e menina de 17, 16 anos seja numa escola noturna. Né? Eu penso que deveria realmente privilegiar a educação e não o trabalho. Mas não é essa a nossa realidade, esse é um ponto. Então, com base na nossa realidade, de que forma que a gente vai ofertar uma educação de qualidade para todo mundo? E não ofertar uma educação que seja de qualidade para alguns, certo? E uma educação subalternizada, uma educação mais ou menos, uma educação precarizada, fake, precarizada, né? Para um público que a gente sabe qual é o público. Aliás, esse é o ponto que a professora Carla coloca, muito interessante e importante, né? A quem interessa fazer uma educação precarizada. Aliás, essa resposta nós vamos dar depois do intervalo. Já voltamos.